aí, de quem são esses olhos? Tá um pouco longe pra ver, é brasileiro, é? Mas ele já trabalhou em novela, não já? José Wilker, Antônio Fagundes. Selton Mello? É, o nome dele não é Johnny. Você acertou se disse Selton Mello. A arte da filetagem teve origem lá na Idade Média. Em vez de salões e galerias, ela circula pelas ruas e rodovias, mas infelizmente corre sério risco de acabar. Confira enquanto é tempo. Observando as carrocerias de caminhões, carrocerias de madeira, eu verifiquei que quase todas tinham um desenho muito delicado, com características muito peculiares. Essa ornamentação se chama filetagem. Eu trabalho com filetagem há 15 anos, mais ou menos. Comecei como ajudante de fábrica de carrocerias mesmo. Aí eu optei pelo filete. Eu falei, vou entrar nessa área que eu gosto de desenho, né? Ela teve início na ornamentação de canoas, charretes. A filetagem é feita com uma filetadora, que é uma carretilha, parecido com uma caneta esferográfica, só que em vez de ter a esferinha, tem uma espécie de uma moedinha que circula, embora eles usem também pincel para completar a filetagem. Mas é difícil encontrar filetador hoje em dia. Inclusive a carretilha é difícil encontrar. Normalmente são operários que ensinam outro operário, não existe isso de pai para filho, é uma arte itinerante, né? As pesquisas que eu fiz em várias regiões não mostraram diferenças marcantes. Sem o detalhe, parece que a carroceria não tem vida. Tá pronto o filete, meu DNA tá ali. Sabe, minha impressão digital fica ali. Pioneira e pioneira, a nossa ilustre brasileira de hoje quebrou tabus e desafiou todos os dogmas do seu tempo em nome da música. Abram alas para a brilhante maestrina Chiquinha Gonzaga. Quando ela nasceu, mulheres só tocavam piano em saraus íntimos. Teatro era coisa de homem e as mocinhas de família eram criadas apenas para o casamento. Francisca Edviges Neves Gonzaga desafiou o mundo à sua volta e colocou por terra todos esses tabus. Foi pioneira em todos os sentidos. Primeira compositora popular brasileira, primeira maestrina, primeira pianista de choro, primeira a compor música especialmente para o carnaval. Casada aos 13 anos com um oficial da Marinha, quando teve que escolher entre o casamento ou a música, não vacilou, passou a mão nos filhos e foi embora. Assim começou sua vida de mulher independente. Passou a tocar em festas e a frequentar ambientes artísticos, enquanto batia de porta em porta tentando vender suas partituras. Irreverente e subversiva, participou de todas as grandes causas sociais do seu tempo. Em 1897, fez todo o Brasil dançar ao som do corta-jaca com o tango gaúcho. 2 anos depois, escreveu a nossa primeira marcha carnavalesca. O Abre Alas é considerada até hoje o hino do carnaval brasileiro. O nosso convidado de hoje é diretor de criação e fundador de uma das mais premiadas agências de publicidade do país e um apaixonado pelo Corinthians, a quem já dedicou odes e livros. Alguém aí duvida que Washington Oliveto rende um ótimo papo cabeça? Olha, eu entrei para publicidade porque era a atividade que misturava as duas coisas que eu mais gostava e admirava. Uma era escrever. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo, aos 5 anos de idade. Eu queria escrever para jornal, revista, televisão, rádio, para todas as mídias que existiam. A outra é que eu admirava muito o trabalho do meu pai. Meu pai era um grande vendedor. E aí, na adolescência, eu racionalizei que o que misturava vender com escrever, escrever com vender era publicidade. Da Brasil, ela começou, foi assim, muito suziante, em 1986. Por outro lado, naquele momento, ainda devido à ressaca da ditadura política, os símbolos brasileiros não eram muito exaltados. Tanto o nome quanto a bandeira, uma série de coisas. E eu propositalmente resolvi então chamar a agência de W Brasil. O W do meu nome com a coisa do Brasil. A Folha apresenta os grandes líderes da nossa história. Olha, eu gosto normalmente do trabalho que
entra para a cultura popular. Eu tive a felicidade na minha vida fazer muitas coisas, como o Garoto Bombril, o Cachorro da Cofap, o Rato da Folha, os Casais do Unibanco, coisas muito populares, o Primeiro Sutiã e tal. Agora, eu acho que todo bom profissional de publicidade se treina para isso, para gostar sempre mais das últimas coisas. Eu costumo acreditar muito que todo mundo nasce para fazer alguma coisa na vida, mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia. Dizem que quando a preguiça chega, o jeito é deitar e esperar passar. O personagem Macunaíma, criado por Mário de Andrade, aplaudiria essa frase em pé. Ou melhor, deitado. Mas será que o próprio Mário também sofria dessa malemolente e contagiosa preguiça? Parece que não. No livro Macunaíma, Mário de Andrade criou um personagem que representava uma suposta indolência nacional. O jovem Macunaíma era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que passou 6 anos sem dar um pio. Mais velho, quando alguém puxava a prosa, recebia como resposta um malemolente: "Ai, que preguiça!" Mário dizia que também se considerava preguiçoso e defendia que a preguiça faz parte da vida dos povos que vivem em climas quentes. Mas quando pintou a inspiração, Mário de Andrade não teve preguiça não. Mesmo em férias, arregaçou as mangas e escreveu Macunaíma em apenas 8 dias. Entre os achados do nosso baú, localizamos uma verdadeira pérola. Um comercial de uma geladeira que tem como estrela a futura namoradinha do Brasil, Regina Duarte, e com apenas 17 aninhos. Que bárbaro! Sorvete, tá caçando criança? Quem é você? Eu sou o boneco Fruto Que demais! Sua cartolina é um estouro! Pô, até que você estava andando. Tô apaixonada pelo seu olhar gelado. Oh, não, É o que todo mundo quer pegar. Tá gostando do programa de hoje? Pode falar. Ah, vai ficar aí cheio de 9 horas. Então tá, mas sabe qual é a origem dessa expressão? No Brasil colonial era hábito as pessoas se recolherem por volta das 10 da noite. Quando alguém fazia uma visita e queria terminar a prosa, começava a se despedir assim: bem, já são 9 horas. Aí, se o dono da casa achasse que era cedo demais, gentilmente ponderava: ora, não esteja desde já com 9 horas. Ou ainda: o senhor está cheio de 9 horas. Gostou? Então chega de 9 horas e fique de olho na próxima atração. Dinheiro puxa dinheiro. Dinheiro suado é dinheiro abençoado. Provérbios à parte, o fato é que o famoso din-din, ou a falta dele, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Mas você quer saber como tudo isso começou? Hoje é normal trocar mercadorias por um pedaço de papel impresso pelo governo, mas nem sempre foi assim. No Brasil, até o Império, o dinheiro de papel só era usado em casos extremos. E isso acontecia quando faltavam ouro e prata para cunhar as moedas. Não foi à toa que, em 1771, a população de Minas Gerais achou muita graça quando o governo emitiu bilhetes de papel como forma de pagamento. Quer dizer, achou graça até alguém se tocar que aquele papel valia muito mais do que ele custou para ser feito. Nascia o papel moeda, mas só a partir da República, quando os bancos foram autorizados a emitir notas de R$1.000, ele passou a ter importância. Colocar o rosto nas notas era uma prática comum no período do Império. Entre os presidentes, Getúlio Vargas foi o único a utilizar-se desse recurso durante o Estado Novo. Mas muitas foram as personalidades culturais que deram as caras no nosso dinheiro, de Villa-Lobos a Portinari, de Cecília Meirelles a Drummond. Na história do Brasil, o dinheiro já teve muitos nomes e caras. Réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro outra vez, cruzeiro real, até chegar ao real. Mas essa já é outra história. Para fechar essas reflexões financeiras, sempre vale a pena lembrar os versos de Paulinho da Viola: que dinheiro na mão é vendaval.
E é isso aí, semana que vem estaremos de volta com mais um Almanac Brasil. Até lá!